Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuou ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, vocês viram, Elias esperou que o Senhor aparecesse. Aí veio o terremoto, veio o fogo, um vento impetuoso, nada disso. O Senhor veio uma brisa suave. Ele nem esperava dessa forma, esperava um terremoto. Lá no Evangelho estavam os discípulos na hora da ventania. Eles esperavam também que o Senhor estivesse ali para salvá-lo. E ele estava, só que eles não enxergaram e disseram fantasma. Eu inicio essa meditação perguntando: será que o Senhor está vindo na nossa vida de um modo tão diferente que nós não estamos também reconhecendo? Faça-se essa pergunta. Será que ele pode estar vindo agora mesmo, mas está vindo de um modo tão diferente que eu não estou conseguindo reconhecer? Meus irmãos, nós criamos muitas expectativas em relação a Deus. Você pensa Deus de um jeito, pede a Deus uma coisa, aí só dá de outra forma. Reza, 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 aí você reza, pede: acaba com esse conflito aqui na minha família, Senhor. Aí o Senhor faz: não, vou acabar primeiro com o orgulho aí que está no seu coração, porque é exatamente ele que está impedindo. São tantas as situações que a gente pensa de um jeito. Cura, Senhor, essa doença. Vem, Senhor, faz isso e aquilo. Aí o Senhor faz de um outro modo, de um outro jeito. E quando Deus não age dentro daquele roteiro que a gente traçou na nossa mente, aí vem sempre a pergunta: onde estás, Senhor? Do jeito que Elias se perguntou, procurando Deus: onde estás, Senhor? Às vezes somos nós que estamos procurando Deus somente do jeito que nós gostaríamos de encontrar, mas a lógica de Deus é sempre diferente.
Por isso que Elias chegou num momento assim de exaustão. Aí Elias, subindo ao Horebe, ele voltou para o Horebe, que é o lugar do encontro com Deus. Ele disse: Senhor, agora basta. É próprio de quem já chegou no limite, não? Cansado, ferido, perseguido. Senhor, agora basta. E isso existe mesmo na nossa vida. Há um cansaço que não é uma boa noite de sono que vai matar esse cansaço. Existe um cansaço que atinge a alma. Você pode dormir 10 dias, mas não descansa a alma. E de que é que vem esse cansaço? Vem daquelas batalhas. Você reza para acontecer uma coisa boa, mas aí não veio avançar, não veio progredir. Você pede ao Senhor que lhe ajude a acompanhar tal enfermidade na sua família e você vai, reza. Pede ao Senhor pelo sofrimento de um filho, reza pela situação, não veio progredir. Olha, o cansaço de Elias era esse. Ele estava exatamente assim. Mas uma coisa ele fez importante: ele voltou ao Horebe. Ele voltou ao lugar do encontro com Deus, onde ele sempre falava com Deus. Quando sua fé estiver assim confusa, volte à missa, volte a rezar, volte a se confessar. Tem gente que faz muito tempo que se confessou. Volte a ouvir a palavra. Volte. É tão simples. Voltar ao ponto inicial, onde você tinha certeza de quem você acreditava e colocava sua esperança. No monte, Elias espera por Deus, e eu repito: veio um vento impetuoso, Deus não estava ali. Veio o fogo, Deus não estava ali. Veio o terremoto, Deus não estava ali. Veio a brisa suave, como um sussurro, e Deus estava. Elias cobriu o rosto para dizer: Deus está aqui, Deus está aqui. E isso desconcerta, porque nós gostamos de ver Deus às vezes no espetáculo, nos sinais claros, nas respostas rápidas. Alguma coisa que faça você dizer assim: agora eu escutei Deus de verdade, né? Agora eu vi Deus agir. Às vezes você quer ver Deus no terremoto, no estrondo. Só que Deus não cabe na nossa expectativa. Não cabe. Deus é muito maior que isso. Deus é muito maior. Você diz: Senhor, tira essa cruz da minha vida. Aí ele diz: não, eu vou lhe dar força para você levar essa cruz até o fim da sua vida. Deus é assim. Nem sempre Deus responde como nós gostaríamos, mas Ele não deixa de responder. Ele responde sempre. Talvez você estivesse esperando um terremoto, ele veio no vento suave. E no Evangelho, como vocês viram, era noite. Jesus manda os discípulos atravessar o lago. Jesus foi rezar sozinho. Veio a noite, ventos contrários, as ondas castigando a barca, aqueles homens remando, mas o vento parece que era maior que a força deles e eles cansaram. Essa barca é a igreja, que muitas vezes tem que atravessar o mar da história com os ventos contrários. E pode ser o mar da vida de cada um de nós também, a barca da vida de cada um de nós, onde os ventos às vezes dão contra a nossa vida. Tem períodos na nossa vida que você organiza uma coisa e outra se desorganiza. Você ajeita uma coisa e outra desanda. Aí você pensa: onde está Jesus nessa hora que minha barca está desse jeito? Um detalhe precioso: os discípulos não estavam vendo Jesus, mas Jesus não havia perdido os discípulos de vista. Esse é um detalhe muito precioso. Você pode até pensar que Deus não está lhe vendo,
na situação que você está vivendo hoje. Mas não pense assim, Deus não lhe perde de vista. Somos nós que não enxergamos Deus. Mas Ele vem sempre ao encontro, como Ele veio ao encontro de Pedro e da barca. Ele vem ao encontro naquele momento de cansaço, de tristeza, pesado nos braços, como eu disse. É nessa hora que o Senhor vem. Não pense que o silêncio de Deus signifique abandono. Não pense que a demora de Deus signifique que Ele esqueceu. Não. Jesus sabe onde está a nossa barca. Jesus sabe. E Ele vem ao nosso encontro. Quando Jesus aparece, eles não reconhecem, pensam que é um fantasma, e Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. Vejam, aquele que passou pela vida de Elias lá atrás, numa brisa suave, agora aparece caminhando sobre aquilo que estava causando medo aos discípulos, quer dizer, pisando aquilo que causava medo. Um parênteses, o mar na Bíblia no passado era o lugar do medo mesmo. Eles não conheciam, não tinham explorado. Tudo que estivesse abaixo da água do mar era o lugar do medo, o lugar dos monstros para eles, não é? Aí aparece o Senhor pisando a água. Não precisa falar muito, né? O Senhor tem esse poder mesmo sobre o mal, Ele pisa o mal. Mas me chama a atenção que Deus não fica observando a tempestade de longe, Ele vem ao encontro, ao nosso encontro. Pedro disse: Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Ele disse: vem. Só que Pedro olhou mais para o vento. Teve um momento que começou a afundar. Na nossa vida é assim: se você focar no problema, não olhar para o Cristo, vai afundar. Aí é que o buraco se abre e você vai se enterrando. Não pode focar só no problema, porque ele ocupa tudo. Quando a gente se perde nessa situação, acontece exatamente isso. Volte a olhar para o Senhor, volte a focar no Senhor. Aqui o problema foi o olhar de Pedro também, que mudou de direção. Antes ele estava olhando para o Senhor. E isso diz muito sobre a nossa vida, não é? Damos muita atenção ao problema, muito. Olha, ter fé não quer dizer que os problemas vão sair da nossa vida de uma vez por todas, não. Eu vou à missa, eu comungo, então minha vida está imune aos problemas. Isso é ilusão, né? É ilusão. Não é assim a vida de fé. A fé não é fingir que o vento não existe. Não é assim. A fé é saber que existe alguém maior que o vento. Então, a fé não é fazer de conta que não existe sofrimento, problema. Não. Eu sei que tem alguém maior que os meus problemas, que os meus sofrimentos. E esse alguém é o Senhor, é Deus. Quando começa a afundar, Pedro não fez uma oração bonita, ele simplesmente gritou: Senhor, salva-me. Deve ser a sua oração hoje aqui: Senhor, salva meu casamento, salva meu filho, salva minha família, salva-me deste pecado terrível que não consegue sair da minha alma, salva-me do desânimo. Diga ao Senhor: eu já tentei resolver sozinho, não conseguia. Então salva, eu estou afundando. Hoje é o dia de dizer isso ao Senhor. E o Evangelho diz que Jesus imediatamente estendeu a mão sobre Pedro. Primeiro segurou Pedro, depois falou da pouca fé de Pedro. Guarda essa imagem aí com você, essa mão sobre aquele que está afundando. Leve essa imagem no coração. Hoje é dia dos pais, dia da Semana da Família começando, né? Semana Nacional. Eu tenho certeza que você, pai, sozinho, consegue refletir
reduzir as tempestades da vida dos filhos de vocês. Não conseguem. Mas vocês conseguem ser presença, ser direção, aconchego, proteção, correção na hora certa. Vocês conseguem ensinar os filhos de vocês que tem alguém que tem a mão maior do que a de vocês. Mas sejam também essa mão, né, que ajuda. Mas vai ter um momento que a sua mão não vai ser suficiente para salvar o seu filho. Então ensine ao filho que tem uma mão maior que a sua. É a mão do Senhor. Isso é importante. Quando o próprio pai não puder salvar o filho da tempestade, diga que o Senhor pode resolver, pode nos ajudar a resolver. E nossas famílias também contem com essa mão poderosa. Família boa não é a família que não enfrenta problemas. Aliás, nem tem essa família, viu? Não existe família sem problemas. Toda família tem problemas. Se você disser que não tem, está inventando. É verdade. Tem preocupação? Tem. Tem diferenças? Tem. Tem doença? Tem. Toda família tem essas coisas. E uma família que reza é apenas uma família que diz assim: eu não vou enfrentar sozinha não, eu vou chamar Deus para essa história. Então, Deus quer salvar a sua vida e a vida da sua família, mas precisa de gestos concretos. Que gestos? Volte a conversar, por exemplo, dentro de casa. Às vezes faz tempo que ninguém conversa. Sentar, conversar. Às vezes a casa virou um motel. A pessoa chega, come e dorme. Dorme, levanta, vai embora. Volte a conversar. A família precisa disso. Volte a rezar juntos. Perdoe, porque já está se prolongando demais essa situação. Perdoe. Procure o filho que se afastou. Olha, cuide dos pais, diminua as distâncias, quebre o orgulho. Eu digo uma coisa: Deus, Ele acalma as tempestades, mas Ele acalma através dos gestos que nós fazemos. Se você pede a Deus e não faz nada, não é mágica. Deus quer operar a graça a partir de gestos concretos. Eu peço hoje por todos vocês, pelas famílias, na hora que estiver de fato cansado demais, grite: Senhor, salva. E você vai escutar no meio desse barulho da vida o Senhor dizendo: coragem. Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Que vocês consigam escutar. Pais, ajudem os filhos de vocês a segurar essa mão de Deus que nós falamos. Famílias, não soltem essa mão. Não soltem. E continuemos a travessia desse mar da vida, porque o vento pode ser forte, mas a gente tem certeza que nossa barca não está abandonada.